As câmeras de segurança capturaram tudo em um granulado preto e branco em 15 de outubro, às 6h42 da manhã, no porto de Long Beach. Uma névoa densa vinha do Pacífico, com visibilidade quase zero. Condições perfeitas para o crime que destruiria a vida de Danny Rodrigues. Danny era operador de guindaste há 8 anos. Confiável, invisível. Ele guiava contêineres de milhões de dólares com precisão cirúrgica enquanto vivia de salário em salário em um apartamento apertado, enviando metade de seus ganhos para sustentar sua filha adolescente, Maria, em Phoenix. Mas 6 meses antes, Danny descobriu algo que mudou tudo. Trabalhando em turnos noturnos, ele notou uma segurança incomum em torno de certos contêineres do Panamá. Guardas armados, caminhões sem identificação, contêineres que não estavam nos manifestos oficiais. O cartel de Sinaloa estava lavando dinheiro através de canais de transporte legítimos. O container MS-4471 continha 3 milhões de dólares em dinheiro de drogas. Danny passou 8 meses planejando as rotações dos guardas, os pontos cegos das câmeras e os padrões climáticos. Aquela manhã de nevoeiro era o seu momento. Usando o guindaste 7, Danny levantou o MS-4471 em direção ao que parecia ser uma área de inspeção de rotina. Mas na zona cega encoberta pela névoa, seu primo Miguel o esperava com um caminhão modificado. Em 14 minutos, dezenas de bolsas à prova d'água cheias de dinheiro foram transferidas para compartimentos escondidos. Sem alarmes, sem testemunhas. O dinheiro do cartel desapareceu na manhã californiana. 3 dias depois, Danny voltou ao trabalho, tentando agir normalmente. Mas seu supervisor, Tom Brennan, o observava de forma diferente. Tom tinha 15 anos de porto e conhecia os padrões de cada trabalhador. O que Danny não sabia era que Tom tinha visto tudo da janela de seu escritório naquela manhã. Tom não conseguia ver detalhes através da névoa, mas percebeu que os movimentos do guindaste de Danny não eram rotineiros. Quando a notícia de um carregamento roubado do cartel se espalhou, Tom se deu conta de que estava sentado sobre uma informação que valia mais do que seu salário. O primeiro texto chegou 3 semanas depois. Eu vi o que você fez no nevoeiro. Precisamos conversar. No Murphy's Bar naquela noite, Tom expôs suas condições. 50% de tudo o que Danny havia roubado, mais 50% dos trabalhos futuros. Em troca, Tom ficaria calado e forneceria informações internas. Tom já havia identificado o próximo alvo, um carregamento de joias de Amsterdã no valor de 5 milhões de dólares. Mas quando Danny hesitou, Tom deixou sua vantagem clara. Ele sabia onde a filha de Danny estudava em Phoenix, sua rotina diária, suas vulnerabilidades. Danny estava encurralado. Sem o conhecimento de ambos, a conversa no estacionamento foi gravada pelo equipamento de vigilância do FBI. A agente Lisa Martinez investigava Tom por aceitar subornos de transporte. Em vez disso, ela se deparou com algo maior. Um estivador que havia roubado milhões de um cartel de drogas. Martinez decidiu deixar que a parceria criminosa deles continuasse enquanto o FBI documentava tudo. Ela estava construindo a base para um grande caso federal, com Danny Rodrigues como peça central involuntária. 2 semanas depois, o container AH7823 chegou de Amsterdã, transportando 5 milhões de dólares em diamantes e joias de ouro. A informação interna de Tom tornou o roubo simples. Ele conhecia os horários dos guardas, os pontos cegos das câmeras e o tempo da alfândega. Mas Tom complicou a vida de Danny ao introduzir mais 2 conspiradores. Helena Vasquez, uma inspetora da alfândega corrupta que sinalizaria o container para uma falsa inspeção, e James Rivera, um receptador que poderia transformar joias rastreáveis em dinheiro não rastreável através de mercados clandestinos em Los Angeles, Vegas e México. O simples assalto único de Danny havia se tornado uma empresa criminosa com múltiplas peças em movimento. O roubo das joias ocorreu sem falhas. Helena sinalizou o container. Danny o moveu para uma área segura. Em 20 minutos, transferiram milhões em joias para o caminhão de James. Mas Danny notou um sedã preto seguindo o caminhão de James no trânsito de Los Angeles. O cartel estava monitorando o porto há semanas, à espera de atividades suspeitas que pudessem se conectar ao seu dinheiro roubado. O caminhão de James Rivera foi seguido até um armazém no leste de LA,
onde os executores do cartel anotaram o endereço. Eles não planejavam apenas recuperar as joias. Eles queriam os 3 milhões de dólares originais e que todos os responsáveis sofressem antes de morrer. O bem-sucedido roubo das joias havia pintado alvos nas costas de todos eles. Mas outra pessoa monitorava a operação com grande interesse. O subdiretor do FBI, Michael Harrison. Harrison vinha aceitando pagamentos do cartel por 3 anos, fornecendo informações sobre investigações federais. Os roubos o colocaram em uma posição difícil com seus parceiros criminosos. Mas Harrison viu uma oportunidade. Se pudesse eliminar Danny e seus cúmplices, ele poderia restaurar a confiança do cartel enquanto removia evidências de sua própria corrupção. Harrison começou a planejar uma operação que destruiria os ladrões, protegeria o cartel e avançaria sua carreira simultaneamente. James Rivera durou 18 horas após o roubo das joias. Seu corpo torturado foi encontrado no armazém onde ele havia planejado negociar as joias roubadas. As joias tinham desaparecido, junto com qualquer dinheiro de operações anteriores. Danny soube da morte de James por notícias que a descreveram como um assassinato relacionado a gangues. Então seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. O cartel tinha Maria sob vigilância em sua escola em Phoenix. Eles queriam seus 3 milhões de dólares de volta em 48 horas. Danny ligou para Tom pedindo ajuda, mas Tom havia levado 3 tiros em seu estacionamento e estava em estado crítico no Long Beach Memorial. Helena Vasquez simplesmente desapareceu, seu carro abandonado no LAX sem registros de voo. Danny estava sozinho, sem aliados e sem como proteger sua filha de assassinos que já haviam demonstrado seus métodos. Mas a agente Martinez havia antecipado esse cenário. Equipes de vigilância do FBI tinham documentado o movimento do cartel contra James Rivera. Quando eles ameaçaram o telefone de Danny, agentes federais rastrearam o sinal até um armazém de Long Beach, que servia como quartel-general do cartel. Martinez percebeu que tinha evidências de tráfico internacional, lavagem de dinheiro, assassinato e ameaças de sequestro. Mas Danny e Maria estavam em perigo mortal iminente. Martinez decidiu recrutar Danny como informante. Em um encontro no estacionamento do hospital onde Tom lutava por sua vida, ela revelou que o FBI o estava vigiando desde o assalto no porto. Ele tinha 2 opções: 20 anos de prisão federal ou ajudar a destruir as pessoas que ameaçavam sua filha. Danny devolveria o dinheiro deles, mas o FBI o transformaria em uma armadilha que destruiria toda a operação do cartel. O plano de Martinez era elegante e perigoso. Danny contataria o cartel, oferecendo-se para devolver os 3 milhões. Mas o dinheiro conteria dispositivos de rastreamento, e o local do encontro seria cercado por agentes federais. Agentes federais colocaram Maria sob vigilância protetora em Phoenix, mantendo sua rotina normal. Danny tinha que convencer o cartel de que estava genuinamente aterrorizado e agindo sozinho. O FBI modificou o dinheiro roubado com dispositivos de rastreamento microscópicos, marcadores ultravioleta e números de série registrados. Danny fez a ligação de uma instalação segura do FBI com Martinez, ouvindo. A voz calma e profissional do representante do cartel fez a pele de Danny arrepiar enquanto eles marcavam um encontro em um complexo de armazéns abandonado em San Pedro. Danny viria sozinho com todos os 3 milhões de dólares e responderia a perguntas sobre seus cúmplices. A implicação era clara: tortura até que ele fornecesse informações sobre todos os envolvidos. Depois, execução. O FBI se preparou para este cenário. Danny usaria um microfone, um rastreador GPS e um botão de pânico. Equipes SWAT cercariam o armazém, mas Martinez não disse a Danny que o FBI esperava que o cartel o matasse de qualquer forma. O plano real deles era deixar o cartel se incriminar, aceitar o dinheiro marcado e, em seguida, prender todos antes que pudessem machucar Danny. Mas o cartel tinha preparado sua própria surpresa para o encontro em San Pedro, e o subdiretor do FBI, Harrison, os estava ajudando a planejar. O complexo de armazéns de San Pedro parecia um cemitério da indústria americana. 20 acres de edifícios abandonados com janelas quebradas e docas de carga vazias. Danny chegou às 23 horas, carregando os maços de dinheiro em uma bolsa. A agente Martinez e sua equipe se posicionaram em 3 edifícios circundantes. A equipe SWAT estava a 6 quarteirões de distância.
o apoio de helicópteros a 15 minutos. Tudo deveria estar sob controle federal. Mas quando Danny se aproximou do armazém 7, Martinez percebeu que eles haviam subestimado seus oponentes. O cartel havia trazido um exército. Pelo menos 20 homens armados posicionados por todo o complexo, equipes de franco-atiradores nos telhados, comunicações por rádio e rotas de fuga preparadas. Eles transformaram o encontro em uma operação militar projetada para matar cada agente federal na área. Dentro do armazém, 3 homens esperavam, 2 executores e Carlos Mendoza, o líder de operações. Danny colocou o dinheiro no chão e recuou. Carlos examinou vários maços de notas, verificando as amarras em busca de algo suspeito. Após 30 anos em lavagem de dinheiro, ele imediatamente detectou as modificações do FBI. O dinheiro havia sido marcado, os números de série gravados, marcadores UV aplicados e dispositivos de rastreamento embutidos. Carlos sabia sobre as equipes de vigilância de Martinez, as unidades SWAT, os helicópteros. Eles estavam monitorando o FBI há meses. Carlos mostrou a Danny um tablet exibindo um vídeo ao vivo de Maria em algo que parecia ser um quarto de hotel, sem saber das câmeras escondidas que a gravavam. Carlos entregou um telefone a Danny e ditou exatamente o que dizer à agente Martinez. Qualquer desvio significava que Maria morria. Movimento do FBI antes de estarem prontos significava que Maria morria. Tentativas de aviso significavam que Maria morria. Através das janelas do armazém, Danny podia ver flashes dos canos iluminando o céu noturno. A batalha havia começado, e agentes federais estavam morrendo enquanto Danny se mantinha indefeso na zona de abate. Quando Martinez pediu seu relatório de status, Danny olhou para Carlos, para os homens armados, para a tela de vídeo mostrando sua filha. Ele relatou que tudo estava prosseguindo normalmente. Mas Danny estava planejando algo que nem o FBI nem o cartel esperavam. Os primeiros tiros vieram de franco-atiradores do cartel, que visavam as equipes de vigilância do FBI. O especialista em comunicações de Martinez caiu antes que pudesse avisar outras equipes, mas Martinez reconheceu uma emboscada coordenada. Em vez de chamar reforços, ela ordenou que todas as unidades do FBI se dispersassem imediatamente, salvando dezenas de vidas. Dentro do armazém, Danny podia ouvir armas automáticas e explosões. Carlos parecia completamente calmo apesar da zona de guerra. Mas Carlos havia calculado mal. Ele presumiu que Danny era apenas um estivador assustado. Ele não sabia que Danny tinha 8 anos movendo equipamento industrial maciço com precisão de tempo e nervos de aço. Danny agarrou a bolsa cheia de dinheiro e a balançou no rosto do executor mais próximo, usando 3 milhões de dólares como arma. Enquanto o homem cambaleava, Danny mergulhou atrás de um pilar de concreto e se moveu em direção a uma doca de carga que se conectava a um prédio adjacente. Danny encontrou um machado de incêndio de emergência e acionou o alarme de incêndio, enchendo o armazém com um som ensurdecedor para mascarar seus movimentos e confundir as comunicações do cartel. Ele usou o machado para abrir caminho através de uma parede para o prédio adjacente. Lá fora, os agentes do FBI travavam uma guerra de guerrilha contra números superiores. Eles estavam perdendo. Danny podia ver equipamento tático federal imóvel, perto de veículos em chamas. A voz de Martinez estalou em seu microfone. Danny, estamos recuando. Ponto de extração na Marina a 6 quarteirões ao sul. 10 minutos e então partimos. O FBI estava abandonando a missão. Danny estava sozinho, sem reforços, sem plano de fuga e com uma filha cuja vida dependia de encontrar uma saída. Mas Danny tinha memorizado o layout de cada complexo industrial na área durante seus 8 anos de porto. Ele conhecia túneis, sistemas de drenagem e passagens de manutenção que não apareciam em mapas oficiais. Danny deixou o dinheiro marcado e começou a se mover por passagens subterrâneas que conectavam o complexo de armazéns ao rio Los Angeles. 3 milhas de túneis de drenagem construídos na década de 1940, cheios de água até o tornozelo que cheirava Iponadal, produtos químicos industriais. Após 40 minutos rastejando pelo sistema subterrâneo, Danny emergiu no rio Los Angeles, revestido de concreto. Ele o seguiu em direção ao Pacífico, permanecendo nas sombras sob os viadutos das rodovias, escondendo-se dos holofotes dos helicópteros. Na marina, Martinez esperava com agentes federais e uma lancha rápida.
Metade de sua equipe estava em hospitais, a outra metade desaparecida. O cartel havia usado táticas militares para criar um campo de abate. 12 agentes federais estavam mortos ou feridos. Alguém havia vazado sua operação dias antes do encontro. Havia um infiltrado no FBI, alimentando o cartel com informações. Danny tinha informações críticas. Eles tinham Maria, sabiam sobre o dinheiro marcado, sabiam sobre as equipes de vigilância, tudo. Enquanto a lancha acelerava em direção a um navio da guarda costeira em águas internacionais, Danny propôs parar de se defender e passar para o ataque. Ele conhecia as vulnerabilidades do porto, a mecânica da lavagem de dinheiro onde o cartel estava exposto. Martinez revelou que a corrupção ia mais fundo do que funcionários do porto e inspetores da alfândega. Ela atingia os mais altos níveis das forças de segurança federais. As pessoas que traíram a localização de Danny deveriam proteger testemunhas como ele. No navio da guarda costeira, Martinez mostrou a Danny arquivos classificados que revelavam uma corrupção devastadora. O subdiretor do FBI, Michael Harrison, vinha aceitando pagamentos do cartel por 3 anos. Ele tinha acesso a todas as principais investigações federais da costa oeste, incluindo a operação que levou a San Pedro. Harrison havia avisado o cartel sobre as equipes de vigilância de Martinez, fornecido informações detalhadas sobre táticas e equipamentos do FBI e ajudado a planejar a emboscada, matando 12 agentes federais. Mas a corrupção de Harrison era mais profunda. Ele estava recrutando outros funcionários corruptos, construindo uma rede de juízes, promotores, inspetores da alfândega e policiais que protegiam as operações do cartel das forças da lei. Harrison sabia que Danny estava vivo sob custódia federal e possuía informações que poderiam destruir toda a sua rede. Provar a corrupção de Harrison exigia evidências que só poderiam ser obtidas infiltrando-se em sua rede de funcionários corruptos. A única pessoa que poderia fazer isso era alguém em quem o cartel já confiava: Danny Rodrigues. O plano de Martinez era mais perigoso do que qualquer coisa que Danny já havia enfrentado. Ele voltaria disfarçado, fingiria cooperar com o cartel e coletaria evidências que exporiam toda a rede de corrupção. Harrison estaria observando cada movimento de Danny, à espera de qualquer sinal de que ele estava trabalhando com agentes federais. Um erro faria com que Danny fosse morto e destruiria a investigação. Mas Danny não tinha alternativas. O cartel tinha Maria, e a rede de Harrison significava que as forças da lei tradicionais não podiam protegê-la. Enquanto isso, a 30 milhas de distância, em Phoenix, Maria Rodrigues estava dando os toques finais em seu próprio plano para escapar da custódia federal e resgatar seu pai. Maria tinha herdado mais do que determinação de seu pai. Ela também havia herdado sua capacidade de planejar e executar operações impossíveis. Enquanto Danny aprendia sobre a corrupção federal, Maria, de 17 anos, estava executando o plano mais perigoso de sua vida. Maria nunca acreditou que os agentes federais estivessem realmente a protegendo do cartel. Se os bandidos realmente quisessem encontrá-la, eles o fariam. Sua sobrevivência contínua significava que o cartel não sabia de sua localização ou a queria viva por uma razão. Por 3 semanas, Maria estudou seus protetores federais com a mesma abordagem sistemática que seu pai usava para operações de guindaste. Ela memorizou os horários dos turnos, anotou padrões de comunicação e identificou fraquezas de segurança. Os agentes a tratavam como uma vítima indefesa que precisava de proteção. Maria incentivou essa percepção enquanto se preparava secretamente para se tornar a peça mais perigosa no tabuleiro de xadrez. O plano de Maria era elegante: escapar da custódia federal, contatar o cartel diretamente e oferecer-se como isca em uma armadilha que exporia a corrupção de Harrison, enquanto dava ao FBI a chance de resgatar seu pai. A chave era fazer o cartel acreditar que Maria estava agindo independentemente, impulsionada pelo desespero adolescente para salvar seu pai. A fuga de Maria foi uma obra-prima de desorientação. Ela fingiu uma emergência médica que exigiu transporte de ambulância. Depois desapareceu da sala de emergência através de um corredor de manutenção que ela havia memorizado durante uma visita de rotina anterior. Quando os agentes se deram conta de que ela havia sumido, Maria estava em um ônibus para Los Angeles com equipamentos roubados da casa de segurança. Sua primeira ligação foi para a agente Martinez, usando um telefone descartável comprado com dinheiro.
Maria explicou que não era apenas uma garota assustada e que queria ajudar a pegar as pessoas que tentavam matar seu pai. Martinez ficou sem palavras. Maria se recusou a voltar para a custódia protetora. Ela contataria o cartel e se ofereceria como isca. Mas precisava que Martinez estivesse pronta para se mover quando eles a levassem para onde mantinham seu pai. A segunda ligação de Maria foi para o número que o cartel havia usado para ameaçar seu pai. Quando Carlos Mendoza atendeu, Maria falou com uma desesperação controlada, fazendo-a soar como uma adolescente no limite. Ela queria fazer um acordo. Tinha informações do FBI que Carlos precisava e queria ver seu pai. Se Carlos pudesse arranjar isso, ela contaria a ele tudo o que o FBI estava planejando. Carlos ficou intrigado com a possibilidade de que a filha de Dani Rodrigues pudesse trair agentes federais para salvar a vida de seu pai. Maria tinha 12 horas para se posicionar e coordenar com Martinez para uma operação que destruiria o cartel ou mataria todos eles. O local do encontro era um arranha-céus no centro de Los Angeles, que servia como uma fachada legítima para a lavagem de dinheiro do cartel. Durante o horário comercial, abrigava contadores, advogados e consultores financeiros, processando milhões em transações, parecendo totalmente legal. Depois do expediente, tornava-se o centro de uma das maiores operações de tráfico de drogas da costa oeste. Maria chegou com uma mochila contendo aparentes arquivos do FBI e fotografias de vigilância. Na realidade, os documentos eram falsificações cuidadosamente elaboradas que Martinez havia preparado para tornar a história de Maria crível. Escondidos entre os documentos falsos, havia dispositivos de rastreamento reais do FBI e equipamentos de gravação, fornecendo aos agentes federais tudo o que era necessário para construir um caso contra a rede de corrupção de Harrison. Carlos estudou Maria cuidadosamente enquanto ela entrava em seu escritório, no 23º andar com vistas panorâmicas de Los Angeles e equipamentos eletrônicos que detectavam dispositivos de vigilância em um raio de meia milha. Maria abriu sua mochila e espalhou os documentos falsos do FBI sobre a mesa de Carlos. De acordo com os arquivos, o FBI estava planejando sacrificar Dani Rodrigues para proteger uma investigação maior do cartel. O documento sugeria que os agentes federais viam Dani como descartável. Carlos ficou impressionado com a aparente disposição de Maria em trair agentes federais pelo bem de seu pai, mas suspeitou o suficiente para testar seu compromisso antes de confiar nela completamente. O plano de Carlos era transportar Maria para um local seguro onde ela seria reunida com Dani, mas somente após ser revistada em busca de dispositivos de vigilância e isolada de possíveis reforços federais. O que Carlos não sabia era que Maria havia antecipado esse cenário. Os dispositivos de rastreamento que ela carregava foram projetados para serem descobertos e removidos, fazendo com que o cartel acreditasse que haviam neutralizado a vigilância federal. O equipamento de rastreamento real estava escondido de maneiras que a sofisticada contra-vigilância não detectaria. Maria Rodrigues estava entrando voluntariamente no coração da operação do cartel, carregando ferramentas que permitiriam ao FBI destruir toda a rede criminosa por dentro. Enquanto Maria era escoltada do escritório de Carlos em direção a um veículo que a esperava, a agente Martinez coordenava a maior operação federal na história de Los Angeles. Mais de 200 agentes do FBI, oficiais da DEA e agentes federais se preparavam para invadir simultaneamente dezenas de locais no sul da Califórnia. Maria foi transportada para um complexo de armazéns no leste de Los Angeles, convertido em uma fortaleza. O cartel havia passado meses preparando esta instalação para exatamente esta situação. Um local seguro para manter prisioneiros de alto valor enquanto negociavam com as forças da lei ou eliminavam ameaças. O armazém era cercado por guardas armados, protegido por equipamentos de vigilância sofisticados e projetado com várias rotas de fuga, permitindo que a liderança do cartel desaparecesse se fosse comprometida. Dani era mantido em um espaço de escritório convertido no segundo andar. Ele havia recebido comida e cuidados médicos básicos, mas estava sob constante vigilância, sem ilusões sobre suas chances de sobrevivência, uma vez que o cartel não precisasse mais dele. Quando Maria foi levada para o quarto de Dani, o reencontro foi de partir o coração e aterrorizante. Pai e filha se abraçaram enquanto guardas armados observavam da porta,
sabendo que este poderia ser seu último encontro. Maria sussurrou que havia vindo para tirá-lo dali e garantir que as pessoas que fizeram isso nunca machucassem mais ninguém. Danny viu algo surpreendente nos olhos de sua filha. Maria não era apenas uma adolescente assustada, resgatando seu pai. Ela era uma jovem que havia tomado a decisão calculada de arriscar tudo por uma chance de destruir as pessoas que aterrorizavam sua família. Carlos entrou minutos depois, flanqueado por dois executores que pareciam recrutas das forças especiais militares. Ele estudou o reencontro com o interesse desinteressado de alguém que avalia uma transação comercial. Carlos explicou que Maria voltaria para a custódia federal, onde continuaria a fornecer inteligência ao FBI. Em troca, Danny seria mantido vivo como seguro contra a lealdade de Maria. Se Maria os traísse, Danny morreria lenta e dolorosamente. Se ela parasse de fornecer informações úteis, Danny morria. Se o FBI chegasse perto da operação deles, Danny morria. Maria assentiu, como se entendesse e aceitasse os termos. Mas na verdade estava ganhando tempo enquanto os agentes federais se preparavam para invadir o complexo de armazéns. Dispositivos de rastreamento escondidos na roupa de Maria transmitiam dados de localização para o FBI há 2 horas. Martinez havia posicionado equipes ao redor de todo o complexo, esperando o momento ideal para o ataque. Mas Carlos tinha mais uma surpresa para a família Rodrigues. A porta se abriu e o subdiretor do FBI, Michael Harrison, entrou, vestindo um terno caro e com a autoconfiança de alguém que se acredita intocável. A presença de Harrison no armazém do cartel confirmou tudo o que Martinez havia suspeitado sobre a corrupção federal, mas também significava que a operação de resgate estava prestes a se tornar muito mais complicada. Harrison conhecia as táticas, procedimentos e protocolos de resposta do FBI. Ele poderia antecipar e neutralizar muitos movimentos que os agentes federais poderiam fazer durante um ataque ao armazém. Mas Harrison cometeu um erro crítico. Ele subestimou a preparação de Maria Rodrigues e a determinação de Martinez de destruir a corrupção nas forças da lei federais. Enquanto Harrison e Carlos discutiam os procedimentos de eliminação de testemunhas federais, Maria estava colocando seu próprio plano em ação. Durante o transporte para o armazém, Maria havia identificado vários pontos de acesso a utilidades que poderiam servir como rotas de fuga se ela conseguisse alcançá-los sem ser detectada pelos guardas. A oportunidade de Maria veio durante a confusão causada pelos alarmes de evacuação. Enquanto os executores do cartel se concentravam na segurança do perímetro e Harrison discutia com Carlos sobre os procedimentos de resposta, Maria se esgueirou para fora do escritório, onde ela e Danny estavam detidos. Maria seguiu para o porão do armazém, onde encontrou o sistema de túneis de utilidades exatamente onde esperava. Mas em vez de escapar imediatamente, Maria começou a danificar sistematicamente as tubulações de gás do edifício para criar um vazamento real, justificando a evacuação e fornecendo cobertura para um assalto federal. Maria trabalhou rapidamente, usando uma chave de fenda que encontrou para afrouxar as principais conexões da linha de gás que alimentavam o complexo do armazém. Ela não precisava de uma explosão maciça, apenas o suficiente para tornar o prédio genuinamente perigoso e forçar a evacuação, dando aos agentes federais a oportunidade necessária. Enquanto Maria afrouxava a terceira conexão, ouviu passos nas escadas do porão. Um guarda do cartel havia notado sua ausência e estava investigando. Maria se escondeu atrás de equipamentos elétricos enquanto o guarda chegava ao final das escadas. O cheiro de gás natural já estava enchendo o porão, confirmando que a sabotagem de Maria havia sido bem-sucedida. O guarda percebeu imediatamente o que havia acontecido e começou a gritar em seu rádio em espanhol. Em poucos minutos, todo o armazém saberia que o vazamento de gás era real e que a evacuação não era mais opcional. Quando Maria chegou ao andar principal, o caos estava irrompendo por todo o edifício. Executores do cartel corriam pelos corredores gritando ordens e se preparando para a evacuação de emergência. O cheiro de gás era perceptível em todo o prédio, e todos perceberam que estavam sentados em uma bomba em potencial. Carlos gritava para Harrison sobre a operação federal que supostamente havia causado o vazamento de gás. Harrison estudou os esquemas do prédio em seu tablet, tentando entender como um falso vazamento de gás havia se tornado real. Harrison olhou para cima com uma compreensão crescente. A garota estivera no porão. Maria Rodrigues havia sabotado as tubulações de gás sozinha.
A agente Martinez, monitorando de seu posto de comando a 6 quarteirões de distância, percebeu que o vazamento de gás era real quando sensores químicos detectaram gás natural de fato. Martinez enfrentou uma escolha terrível: ordenar um ataque imediato a um prédio que poderia explodir ou esperar a evacuação do cartel e arriscar perder Danny e Maria durante o transporte. Martinez escolheu uma terceira opção. Ela ordenou às equipes de explosivos que detonassem pequenas cargas ao redor do perímetro do armazém, criando a impressão de um ataque federal em andamento, enquanto forneciam fontes de ignição para o gás que vazava. A primeira explosão ocorreu às 4h43 da manhã, quebrando as janelas do lado norte e enviando uma bola de fogo para o céu noturno. A explosão foi seguida imediatamente por explosões secundárias, à medida que o vazamento de gás criava uma reação em cadeia por todos os níveis inferiores do edifício. Maria chegou ao escritório de Danny assim que as explosões começaram a sacudir o prédio. O guarda havia desaparecido, provavelmente evacuando com todos os outros. Pai e filha correram por corredores cheios de fumaça em direção às escadas que levavam aos túneis de utilidades do porão. Atrás deles podiam ouvir Harrison gritando ordens e Carlos berrando para seus homens encontrarem os prisioneiros antes que o prédio desabasse. Danny e Maria alcançaram o porão quando outra explosão sacudiu o armazém. A entrada do túnel de utilidades estava parcialmente bloqueada por detritos, mas eles ainda podiam se espremer para a passagem subterrânea que se afastava do edifício. Enquanto rastejavam pelo túnel, Danny podia ouvir a voz de Martinez através dos alto-falantes do FBI, posicionados em toda a área, anunciando o colapso do prédio e a evacuação imediata. Danny e Maria emergiram do sistema de túneis a 3 quarteirões de distância, bem a tempo de ver todo o complexo se incendiar. As explosões não apenas acenderam o vazamento de gás de Maria, mas também os tanques de armazenamento de combustível e os suprimentos químicos que o cartel mantinha no prédio. O armazém queimou por 6 horas, criando uma coluna de fumaça visível do centro de Los Angeles. Quando os bombeiros finalmente entraram nas ruínas, encontraram o corpo de Carlos Mendoza e 12 executores do cartel presos quando o prédio explodiu. Mas eles não encontraram o corpo de Harrison. Harrison havia escapado durante o caos e agora era um fugitivo com conhecimento detalhado das operações federais e acesso ilimitado aos recursos do cartel. Harrison tinha 24 horas para desaparecer antes que cada agência de aplicação da lei o caçasse como um fugitivo federal. Harrison conhecia os procedimentos do FBI, os locais de casas seguras e as identidades de agentes disfarçados em todo o oeste dos Estados Unidos. Mas Harrison também tinha 3 milhões de dólares em dinheiro desviado do cartel, além de conexões com funcionários corruptos que poderiam ajudá-lo a escapar para países sem tratados de extradição. Martinez sabia que encontrar Harrison antes do seu desaparecimento permanente era crítico, não apenas pela justiça, mas pela segurança de cada agente federal que havia trabalhado em investigações de cartel durante o mandato de Harrison. O problema era que Harrison sabia tudo sobre como o FBI o rastrearia, quais aeroportos seriam monitorados, quais contas financeiras seriam congeladas, quais contatos seriam vigiados. Harrison havia passado anos se preparando para a possibilidade de que sua corrupção fosse descoberta. Danny insistiu em ajudar na investigação, argumentando que seu conhecimento das operações portuárias poderia ser crucial para entender os planos de fuga de Harrison. Harrison usava o porto para lavagem de dinheiro. Ele sabia quais navios faziam menos perguntas, quais contêineres evitavam inspeção, quais companhias de transporte moviam pessoas e carga. Martinez percebeu que a rota de fuga mais provável de Harrison envolvia as mesmas redes de transporte que ele havia usado para lavar dinheiro do cartel. Se eles pudessem identificar os navios que Harrison poderia usar, poderiam interceptá-lo antes que ele chegasse a águas internacionais. Danny retornaria ao porto de Long Beach e trabalharia com agentes federais para identificar as companhias de transporte corruptas que Harrison estava protegendo. Maria insistiu em ajudar apesar de ter 17 anos. Harrison a via apenas como uma garota assustada. Ela usaria essa percepção como isca mais uma vez. O plano era elegante e aterrorizante. Maria retornaria a Phoenix e retomaria sua rotina normal na escola. Mas com os agentes federais monitorando as comunicações em busca de qualquer sinal de que Harrison estivesse tentando contatá-la,
A rede de corrupção de Harrison havia sido construída sob a suposição de que adolescentes não podiam ameaçar operações criminosas sofisticadas. Martinez apostava que Harrison tentaria eliminar Maria como testemunha em vez de simplesmente evitá-la. Por 2 semanas, nada aconteceu. Harrison parecia ter desaparecido completamente, e os investigadores federais temiam que ele já tivesse escapado para um país inalcançável. Então, o telefone de Maria tocou. A voz de Harrison era calma e confiante, afirmando que a estava protegendo de pessoas perigosas, que pensavam que ela sabia demais sobre suas operações. A história de Harrison era que ele vinha trabalhando disfarçado para se infiltrar no cartel e que Martinez era, na verdade, corrupta. Ele disse a Maria que ela e seu pai corriam perigo por parte de agentes federais que queriam eliminá-los como testemunhas da corrupção do FBI. Harrison se ofereceu para ajudá-los a desaparecer com novas identidades e dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar. Mas Maria precisava confiar nele e fazer exatamente o que ele dizia. Maria havia sido treinada por psicólogos do FBI para exatamente este cenário. Ela concordou em se encontrar com Harrison, mas insistiu que o encontro ocorresse em um local público onde ela se sentiria segura. Harrison escolheu o Muelle de Santa Mônica, uma área turística lotada, onde ele poderia se misturar com milhares de pessoas enquanto avaliava se Maria estava trabalhando com agentes federais. O que Harrison não sabia era que Martinez havia passado 2 semanas preparando o Muelle de Santa Mônica para exatamente este confronto. Cada turista, vendedor e guarda de segurança era, na verdade, um agente federal, esperando que Harrison fizesse seu movimento. A tarde de sábado no Muelle de Santa Mônica era o caos personificado. Milhares de turistas enchiam o calçadão de madeira sobre o Pacífico. Artistas de rua competiam com jogos de carnaval, enquanto gritos da montanha-russa se misturavam com gritos de gaivotas e o som das ondas. Perfeito para um encontro clandestino, que era exatamente o motivo pelo qual Harrison o escolheu. Entre tantas pessoas, a vigilância federal seria quase impossível de coordenar eficazmente. O que Harrison não percebeu foi que Martinez havia transformado o cais inteiro em uma operação do FBI. Cada vendedor de cachorro-quente era um agente disfarçado. Cada turista tirando fotos estava documentando os movimentos de Harrison. Cada guarda de segurança portava credenciais federais e fones de ouvido, que os conectavam ao posto de comando de Martinez em um hotel próximo. Maria chegou exatamente às 14 horas, usando um vestido de verão e carregando uma mochila, o que a fazia parecer uma adolescente qualquer passando o sábado na praia. Escondidos em suas roupas havia dispositivos de rastreamento, equipamento de gravação e um botão de pânico que traria 50 agentes federais para sua localização em segundos. As instruções de Maria eram simples: fazer Harrison confessar seus crimes em uma fita e então dar o sinal para os agentes federais o prenderem. Mas Maria sabia que Harrison estava armado, desesperado e disposto a matar qualquer um que ameaçasse seus planos de fuga. Harrison apareceu perto da roda gigante, como prometido, parecendo um turista de meia-idade com roupas casuais e óculos de sol, completamente comum entre a multidão. Enquanto Harrison falava com simpatia sobre a suposta corrupção de Martinez, Maria ativou o equipamento de gravação escondido em sua mochila. Cada palavra foi transmitida aos agentes federais por todo o cais e gravada como prova. Harrison detalhou seu plano de fuga, aparentemente acreditando que Maria era uma adolescente ingênua grata por sua proteção. Ele tinha um barco na Marina del Rey à espera. Poderia pegar Danny em um local seguro e então navegar para o México, onde amigos os ajudariam a chegar a países sem tratados de extradição. Quando Maria perguntou sobre o dinheiro, Harrison riu e afirmou que Martinez havia roubado milhões e o culpado. Mas ele havia recuperado a maior parte, junto com provas que demonstravam a corrupção dela. Cada palavra que Harrison falava estava sendo gravada e transmitida para o posto de comando de Martinez. Mas Martinez estava cada vez mais preocupada com a segurança de Maria, enquanto Harrison a afastava das áreas lotadas do cais em direção a uma seção onde menos pessoas poderiam testemunhar o que aconteceria a seguir. Quando Harrison conduziu Maria para uma motocicleta que os levaria ao seu barco, Martinez tomou a decisão, encerrando o caso de um jeito ou de outro. Em vez de esperar que Harrison pudesse fazer Maria de refém, Martinez ordenou que todos os agentes federais no cais
convergissem imediatamente. Em segundos, turistas por todo o Mala de Santa Mônica começaram a largar cachorros quentes e câmeras, revelando equipamentos táticos do FBI e armas enquanto corriam em direção à posição de Harrison. Harrison percebeu que estava cercado no exato momento em que Maria ativou seu botão de pânico. Mas em vez de se render, Harrison sacou sua arma e agarrou Maria pelo pescoço, usando-a como escudo humano enquanto recuava para a beira do cais, onde a motocicleta esperava. Harrison ameaçou matar Maria enquanto Martinez tentava negociar através de um megafone, e equipes SWAT se posicionavam para tiros precisos. Mas Maria Rodrigues tinha aprendido mais com seu pai do que apenas planejamento de operações sob pressão. Ela também havia aprendido a lutar quando encurralada por pessoas que a subestimavam. Em um movimento fluido, Maria pisou com o calcanhar no peito do pé de Harrison enquanto cravava o cotovelo em seu plexo solar. O aperto de Harrison afrouxou o suficiente para que Maria se soltasse e mergulhasse em direção à grade de madeira do cais. Os franco-atiradores do FBI esperavam por essa exata oportunidade, o momento em que Maria estivesse fora da linha de tiro de Harrison. 3 tiros simultâneos ecoaram por todo o muelle de Santa Mônica. Harrison girou e caiu para trás sobre as tábuas de madeira, suas armas deslizando para longe. O sangue se espalhou de múltiplas feridas no peito, enquanto agentes federais se apressavam para garantir a cena. Martinez se ajoelhou ao lado de Harrison, que agonizava no cais onde milhares de famílias tinham ido para desfrutar de um sábado pacífico. Os olhos de Harrison estavam perdendo o foco enquanto ele sussurrava que aquilo não terminava com ele. Havia outros mais acima. A rede ia até Washington, mas os olhos de Harrison se fecharam pela última vez antes que ele pudesse fornecer mais informações sobre a corrupção que infectava as forças da lei federais. Se você gostou dessa história, por favor, dê um like e se inscreva. Isso realmente ajuda a impulsionar nosso canal e seríamos verdadeiramente gratos.